Então eu vou apresentar aqui o Antônio. Antônio Leitão é um aluno, né? Eu conheci ele como aluno da UFRJ, ele foi aluno de bacharelado em Ciência da Computação. Depois ele fez mestrado em matemática, lá com o professor Edson, que também foi meu professor. E naquela época ele começou a trabalhar com problemas inversos e o Edson era muito ligado ao professor Baumeister, que trabalha, o professor Baumeister, que é um alemão. E aí o Antônio Leitão foi para a Alemanha e fez doutorado na Alemanha. Hoje, na Universidade de Göttingen, hoje o Antônio Leitão é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, é bolsista 1B do CNPq e trabalha na dura área de problemas inversos. Então, quero dar boas-vindas ao Antônio Leitão e você pode iniciar a sua palestra, tá bom, Antônio? Muito bem, então vamos lá. Muito boa tarde, não vou mais enrolar vocês, né? Já fizemos um preâmbulo bem longo aqui, enquanto eu me desatrapalhava aqui com meus slides e minha conexão com a internet. Então, eu convido vocês para me acompanhar hoje nessa palestra chamada Uma Tarde com Problemas Inversos e Malpostos. Mais uma vez, Mauro, muito obrigado, estou muito contente. E um detalhe aqui que eu esqueci de mencionar aí, enquanto ganhava tempo, é que realmente os círculos se fecham, né? Agora eu descobri que um ex-aluno seu, um rapaz chamado Israel, né, que está trabalhando na Unirio, ele é orientador de TCC do meu filho, veja só. Então, realmente, esse mundo é muito pequeno e dá voltas, né? Vinícius Israel. Exatamente, Vinícius Isso, Israel, o isso. próprio. Então, é isso. Então, sem mais preâmbulos, muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui nesse seminário conjunto, né, da UF e da UFRJ. É um prazer, parabéns pela iniciativa, realmente é bem legal perceber que vocês fecharam essa parceria aí para fazer um seminário com palestras duplas, né, para enriquecer as tardes de quarta-feira. Fico bem contente de participar, muito obrigado pelo convite. E eu quero ver se ilustro um pouco o seminário de vocês falando da minha área de trabalho, né? Eu despretensiosamente chamei a palestra Uma Tarde com Problemas Inversos e Malpostos. Desde o começo da pandemia, essas palestras, né, online estão se proliferando muito e algumas vezes eu fui convidado a falar para dar palestra de divulgação. Então, eu bolei uma palestra de divulgação baseada num mini curso que eu dei num colóquio da SBM de muitos anos atrás. Só que nem que a coisa começou a ficar batida. Depois da quarta vez, eu já comecei a ficar com vergonha de ficar repetindo sempre a mesma coisa. E eu tinha um vídeo do Carl Sagan que eu colocava, que ele faz uma apresentação excelente, né, do problema de Eratóstenes para calcular o raio da Terra, que eu acho que é um dos problemas inversos mais clássicos, mais famosos que existem, um dos primeiros a ser resolvido com matemática e com excelência. Mas agora eu não vou ficar repetindo o mesmo problema. Eu vou tentar, durante a primeira metade da palestra, fazer uma parte um pouco mais introdutória, né, para os alunos de vocês, enfim, para as pessoas não familiarizadas com problemas inversos. E na segunda parte, eu vou falar um pouco sobre um tema de trabalho com o qual eu tenho me dedicado ao longo dos últimos 5 anos, mais ou menos, né? A história desse tema de trabalho é que o INPA ofereceu uma bolsa de pesquisa aí para professores brasileiros visitarem o INPA por um ano. E eu fui, em 2015. E participando dos seminários lá, eu conheci o professor Bernard Zweiter. E a gente começou, participando dos seminários, a gente começou a discutir, chegamos numa pergunta interessante, e essa pergunta já teve vários desdobramentos para uma série de diferentes famílias de problemas, né? A gente desenvolveu uma metodologia e a gente conseguiu aplicar essa metodologia a diferentes famílias de problemas. E na segunda metade da palestra, essa palestra deve ter uns 40 minutos, então nos últimos 20 minutos eu pretendo falar para vocês um pouco sobre esse trabalho, que é bastante recente, né? Enfim, só neste ano e no ano passado, a gente teve uns 5 artigos publicados só sobre esse problema em particular, tá certo? Então vamos lá, esse é o plano de hoje. Então, primeiro eu vou falar brevemente sobre problemas inversos e problemas malpostos, é essa parte de divulgação que eu mencionei para vocês, e depois, na metade final, eu vou falar sobre esse tópico recente de pesquisa que eu tenho realizado com o Benar, do INPA, assim como com outros colaboradores também,
maior parte deles alunos e ex-alunos meus e do Benar, tá bom? Vamos lá. Então, problemas inversos. O que são problemas inversos? Essa é a parte que eu vou dar uma grande lapidada comparando com as palestras anteriores. Até o professor Luiz Adalto Craí, ele já assistiu uma explanação mais longa sobre o que são problemas inversos. Essencialmente, são problemas em que você quer descobrir uma certa grandeza física, tá? Por exemplo, você quer descobrir uma velocidade, uma temperatura, um campo de velocidades, né? Mas só que você não consegue fazer medições diretas a respeito daquilo. Tá? Aquilo que você quer descobrir, aquela grandeza que você quer descobrir. O que você faz são medições indiretas. Tá? O primeiro exemplo que está aqui, logo nesse parágrafo, é o problema de Eratóstenes. Se vocês olharem aqui, o problema de Eratóstenes, esse problema, o Eratóstenes era o curador da Biblioteca de Alexandria, né? E ele tinha acesso a uma quantidade muito grande de informação, de papiros na época, e ele foi confrontado com observações astronômicas diferentes. Quer dizer, que no dia do solstício de verão, um graveto enfiado no chão projetava uma certa sombra numa cidade, e em Alexandria, que é onde ele estava, ele não projetava sombra nenhuma. Ou vice-versa, ao contrário, agora não me lembro dos detalhes. Seja como for, Eratóstenes achou isso muito estranho. Ele falou, poxa, se a Terra fosse plana, imaginando que a Terra é plana e que o Sol está muito distante, seus raios chegam paralelos, 2 gravetos, onde quer que fossem enfiados, iam sempre levar sombras do mesmo tamanho, né, ao chão. Mas isso não aconteceu. Então, Eratóstenes fez um pequeno modelo geométrico e descobriu que, fazendo a hipótese adicional de que a Terra era uma esfera, o que não é verdade, mas é bem próximo da realidade, né, ele descobriu qual seria a variação angular entre esses 2 gravetos enfiados na cidade A e na cidade B. Dava alguma coisa como 15 graus, se não me engano, né? Bom, se ele conhece a variação angular, se ele soubesse o comprimento de arco, ele obviamente ia conseguir calcular o raio da Terra, né? Ou o diâmetro, o que ele quisesse. E sendo assim, o que Eratóstenes fez? Aí vem a parte da matemática aplicada. Ele contratou um andarilho, isso reza a lenda, não se sabe detalhes, mas reza a lenda que ele contratou um andarilho para ir da cidade A, Alexandria, até a cidade B, e medir a distância. E o andarilho fez isso. E graças a essa experiência e esses cálculos, ou seja, o que caracteriza a matemática aplicada, né, Eratóstenes conseguiu calcular o raio da Terra com menos de 5% de erro, tá certo? O que é um feito bastante grande para a época que isso foi feito, né, 200 anos antes de Cristo. Então, eu gosto muito de apresentar esse problema como um problema que apresenta para a audiência o que são problemas inversos, né, a área de problemas inversos. A princípio, você quer descobrir uma grandeza que você não tem acesso direto a ela, tá certo? O que você consegue fazer são medições indiretas. E foi exatamente o que Eratóstenes fez, né? Eratóstenes não tinha como medir o raio da Terra, o que ele sabia era transformar um problema geométrico a partir de experimentos que ele conseguia realizar e transformar a resolução desse problema geométrico numa ferramenta para calcular a grandeza que ele gostaria. Tá certo? Então, existe uma série de problemas que envolvem essa mesma característica, que a gente classifica eles de problemas inversos, né? A princípio, daqui a pouco eu vou citar uma lista para vocês de tais problemas. A princípio, esses problemas não são difíceis de resolver, não são necessariamente difíceis de resolver, não são desafiadores. O que torna esses problemas inversos desafiadores é quando eles calham de ser mal postos, tá? Quando você tem um problema mal posto, aí você tem uma dificuldade intrínseca para solucionar os tais problemas inversos. E é essa dificuldade que nos deixa de cabelos brancos e gera nossos empregos, né? A gente gasta nosso tempo pesquisando maneiras de resolver de forma estável, né, problemas inversos. Problemas mal postos, na verdade. Tá? Então, aqui tem uma série de exemplos. Eu vou passar bem rápido por essa lista, já estou com 8 minutos aqui. Então, vocês estão vendo que boa parte toda essa página aqui está associada com problemas de tomografia médica. Ou seja, o que você quer descobrir? Você quer descobrir uma função ou da reta, ou do plano na reta, ou do espaço na reta, e essa função descreve densidades no interior de um paciente. Tá certo? Se você descobre variações de densidade, você descobre onde estão tumores, onde está tecido ósseo, onde está tecido mole, tecido duro, e você consegue fazer uma avaliação do paciente. Não
necessariamente se ele tem câncer, mas se ele quebrou alguma parte do corpo, se ele deslocou, se ele fraturou, enfim, se ele comprometeu alguma parte da sua estrutura interna, né? Sem você necessitar cortar o paciente e olhar lá dentro, tá? Então, novamente, você está descobrindo informações sobre uma grandeza fazendo medições indiretas. Cada uma dessas tomografias que aparece aqui corresponde a um processo físico diferente de obter informações a respeito da função que descreve a densidade no interior do paciente. Então, vocês todos já devem ter ouvido falar do MRI, a tomografia por ressonância magnética, EIT, né, que é uma tomografia elétrica. Essa, para os matemáticos, é muito interessante. Esse exemplo, número 6, ele está associado com o operador de Dirichlet para Neumann, para problemas elípticos, tá certo? Onde você tem um operador que descreve como é que uma voltagem é levada por uma corrente, né, associar dados de Dirichlet a um dado de Neumann, e o que você precisa descobrir a partir desse dado de Dirichlet e o dado de Neumann correspondente, na verdade, ao contrário, né? Você precisa descobrir qual é o coeficiente de difusão na equação elíptica que corresponde ao modelo. Tá? Essa é a tomografia 6, eu trabalhei com esse problema por muitos anos, é um problema bem interessante e que desafia os matemáticos até hoje, porque essa é uma tomografia de baixo custo para implementar, para construir o maquinário, e se você consegue um software, um método de identificação efetivo, bom, né, baseado nessa técnica, você vai conseguir uma medicina preventiva assim, de boa qualidade e baixo custo. Né? Outros exemplos de tomografia, vou bem rápido por eles, a eletrocardiografia, o ECG, a magnetocardiografia, a tomografia por coerência óptica, todos esses são problemas de tomografia médica. Tá? Esse 11 aqui é bem interessante, ele serve para fazer a identificação de temperatura de águas em regiões do oceano muito vastas. Então, isso aqui é feito por medições que são realizadas através de satélites, tá certo? E se você consegue medir a temperatura da água do oceano, você consegue também fazer previsões meteorológicas mais acuradas, né? E fazer a medição, por exemplo, em toda a área do Atlântico Norte ou do Pacífico Norte, vocês imaginam que lenha que não é, né? São milhares de quilômetros quadrados, enfim, isso não é factível de você sair espalhando termômetro, uma rede de termômetros dentro do oceano. Tomografias para identificar, para fazer medições no interior de vasos nucleares, tá certo? Se você tem um reator nuclear, você não pode abrir o reator para ver se o interior dele está comprometido ou não. Então, você tenta fazer experimentos tomográficos para saber, para identificar quando é que um reator nuclear estruturalmente está íntegro ou não, tá certo? O problema 13 é o que eu falei para vocês ali, com o exemplo da tomografia por EIT, né, que é o Dirichlet para Neumann. O 14 é muito interessante, é o problema isoperimétrico. A ideia é você tentar identificar a forma de um tambor através das frequências de som que ele emite, né? Esse problema tem um parceiro unidimensional que você pode ouvir o comprimento de uma corda. A variação bidimensional é se você consegue escutar a forma de um tambor, né? Esse também é um problema inverso, né? Você quer ouvir as frequências geradas pelo tambor e você quer saber se a partir dessas frequências é possível ou não você identificar a forma. No problema unidimensional, a resposta é sim. Tá? Se você escuta uma corda vibrando, você sabe dizer qual é o comprimento dela. No problema bidimensional, essa questão ficou aberta por algum tempo, até que ela foi respondida negativamente. Tá? Essas fotos eu tirei da Wikipedia, mas um par de autores europeus, se não me engano, provou não unicidade de solução para esse problema. Esses dois tambores aí, por exemplo, eles geram as mesmas frequências, apesar de ter formas distintas, certo? Então, quando a gente trata de um problema inverso, a gente tem essencialmente isso. Tem um input, tem um sistema, por exemplo, uma EDP, com alguns coeficientes desconhecidos, e a gente tem um output, tá certo? E tem várias formulações que a gente pode fazer a respeito desse problema. No problema direto, a gente conhece o input, conhece os parâmetros do sistema, e a gente quer saber qual é o output, certo? Então, é um problema que você resolve de uma maneira direta, tá certo? Você não precisa inverter nenhum operador para resolver o problema direto, é essencialmente isso. Tá? Já os problemas B e C, que são problemas de reconstrução e identificação, são problemas onde você, para obter a solução desses problemas B e C, você precisa, de alguma forma, inverter algum operador
o que significa equivalente, o que é equivalente a resolver uma determinada equação, tá certo? Nos problemas de reconstrução, você quer saber qual é o input que gerou um determinado output. Então, conhecidos são os parâmetros do sistema e o output, você quer determinar o input. Enquanto que na identificação, você conhece o input e o output, como no problema de Dirichlet-Neumann, né? E o que você não conhece são os parâmetros do sistema. Esse também é um problema bem interessante, tá certo? Então, os problemas diretos e inversos, vocês percebem que a solução do problema inverso faz parte da formulação do problema direto e vice-versa ao contrário, tá certo? Até aí, morreu Neves. A gente só está dando nome aos bois, né? Está dizendo o que a gente vai estudar e que nome a gente vai chamar as estruturas que a gente está identificando, tá? A dificuldade não está aí. A dificuldade está no que vem depois, tá? Vocês estão apresentados aos problemas diretos e inversos. E com direito a um exemplo que eu vou dar para vocês daqui a pouco. Matematizando um pouco esse formalismo, a gente pode imaginar que o espaço dos inputs se chama x, o espaço dos outputs se chama y, e o espaço dos parâmetros se chama p. Via de regra, esses três espaços são espaços de funções, tá? E para cada parâmetro p, a gente tem associado a ele um operador A de p, que vai levar do espaço x no espaço y. Esse operador não é necessariamente linear, não é necessariamente contínuo, não é necessariamente diferenciável. Isso vai depender do problema que a gente queira trabalhar, tá certo? Muito bem. Então, o que seria o problema direto? É o item A aqui, né? Dado um x, a gente consegue identificar um y fazendo o cálculo A aplicado a x. Então, a gente conhece x, conhece o parâmetro p, basta aplicar o operador no x, a gente calcula o y, certo? Os problemas inversos são os problemas do tipo B e C, ou seja, no problema B, do tipo B, de reconstrução, como eu falei para vocês, a gente conhece o output y, conhece o parâmetro p e quer saber qual é o x que é levado no output através daquele operador associado ao parâmetro, né? É como se a gente quisesse resolver a equação AP de x igual a y. Esse A pode ser linear ou não linear, enfim, isso vai depender do modelo. Nos problemas do tipo C, que também são problemas inversos, agora a gente conhece vários pares de x e y. No problema de Dirichlet-Neumann é bem assim, vocês conhecem vários pares de par de Dirichlet e Neumann. E você quer saber qual é o operador diferencial que leva cada um dos Dirichlets no Neumann correspondente. Tá certo? Esse é o cenário que a gente enfrenta. Tá certo? E um problema bastante tutorial que a gente mostra num curso 01, assim, de problemas inversos, é o problema da diferenciação. Aqui a gente, essencialmente com cálculo, um aluno que fez um curso de cálculo consegue acompanhar esse exemplo da diferenciação. Então, no exemplo da diferenciação, a gente vê que o x, o nosso input, é uma função, tá certo? O y é a primitiva de x, a integral de x é outra função. E o nosso operador é um operador de integração. É o operador que leva x na primitiva de x, tá certo? Está definido aqui, tá? Muito bem, esse é o nosso problema direto. O problema inverso correspondente, agora vocês me dão uma função y e eu vou calcular a derivada dela, tá certo? Aqui a gente começa com as dificuldades, né? O cálculo da derivada não é uma coisa estável. Se eu tenho perturbações aqui nesse y, se você me dá uma função y com medidas, com erro de medida, na hora que eu for calcular a derivada, esses erros de medida vão aparecer no meu cálculo da derivada e eu vou enfrentar dificuldades. Tá certo? Então, a gente tem um exemplo bem clássico aqui de problema direto e inverso que pode ser entendido por um aluno que fez cálculo 1. Tá certo? Eu gosto muito desse exemplo por causa disso. Porque o estudo dele também permite a gente chegar rapidamente a conclusões sobre a dificuldade intrínseca para resolver esse tipo de problema. Bom, apresentados os problemas inversos, vamos para a segunda parte da palestra. Isso ainda faz parte da tal palestra de divulgação que eu mencionei para vocês, que eu estou tentando fazer em 20 minutos, vamos ver, ainda tem 2,5. Então, depois de apresentados os problemas inversos, vamos ver quais são as dificuldades para resolver esses tais problemas inversos. Tá? Então, eu vou mostrar para você, vou falar um pouco agora para vocês sobre o conceito de problemas mal postos. Nem todo problema inverso é mal posto, certo? Os problemas inversos difíceis de ser resolvidos vão ser aqueles mal postos. É importante que isso fique claro, tá certo? E do que se consiste a má posição? Bom, há muito tempo atrás foi criado, deixa eu apresentar aqui o slide, pelo Hadamard,
que estudava equações diferenciais, né? Em seus seminários de equações diferenciais, ele se deparou com os problemas de Cauchy elípticos. Os problemas de Cauchy, você tem um operador elíptico com condições de Dirichlet-Neumann numa metade da fronteira, digamos assim. E vocês não têm nenhuma condição de contorno na outra metade da fronteira. E o Hadamard estava estudando esses problemas no seminário dele na década de 1920, há um século atrás já, né? E Hadamard se deu conta de uma sequência de dados de Dirichlet e Neumann que convergiam uniformemente para zero, tá certo? Você conseguia achar a solução do problema de Cauchy elíptico para cada par de Dirichlet e Neumann dessa sequência, porém, a sequência de soluções dos respectivos problemas não convergia para zero em nenhuma topologia conveniente. Esse exemplo é bem fácil de mostrar, tá? Bem fácil de construir. E o que aconteceu, então, é que, bom, se você pega os dados de Dirichlet e Neumann homogêneos, a solução da equação elíptica correspondente seria a solução identicamente nula, né? Mas, nesse caso, isso não acontecia. Você pegava uma sequência de dados de Dirichlet e Neumann convergindo uniformemente para zero, e as soluções das EDPs correspondentes, elas não iam para zero. Elas oscilavam cada vez mais forte. E Hadamard se deu conta de que esse problema era uma dificuldade intrínseca da equação que ele estava estudando. Ele se deu conta que certos problemas possuíam essa dificuldade. E ele tentou identificar o que estava por trás, o que causava essa dificuldade. Tá certo? E ele foi muito feliz nesse estudo, né? Esse estudo de estabilidade não tem nada a ver com problemas inversos. Os problemas inversos são uma família de problemas de problemas matemáticos que tem essa característica da instabilidade, e a instabilidade ela aparece numa gama muito maior de problemas, né, matemáticos. Hadamard identificou questões importantes para você tratar quando estudasse um problema, que são existência, unicidade e estabilidade. Existência e unicidade, muitas vezes, manipulando domínio e contradomínio de um determinado operador, você consegue sanar problemas dessa natureza, com relação à existência, ou à falta de existência, né? Ou com relação à falta de unicidade. Manipulando o domínio contra domínio do operador, você eventualmente consegue lidar com essas dificuldades. Já o problema da estabilidade, aí é mais difícil, porque a estabilidade tem a ver com a topologia dos espaços, do espaço X e do espaço Y, né, que a gente estava falando antes. Se você muda a topologia do espaço para fazer com que o problema ganhe estabilidade, via de regra, você altera tanto o problema que você parte para um problema totalmente diferente do que você queria estudar, e a solução desse novo problema não te ajuda em nada, tá certo? Então, tentar ganhar estabilidade através de truques técnicos de alteração da topologia dos espaços envolvidos não resolve a dificuldade que se apresenta, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, através de um exemplo, o exemplo da diferenciação, né? O que acontece? Um exemplo bem prático. E, novamente, só precisa de cálculo 1 para acompanhar esse exemplo, né? O problema inverso da diferenciação era, dado uma função y, a gente tinha que calcular a derivada dela, tá certo? O problema direto era a integração, o inverso era a diferenciação. Então, vamos imaginar que agora, em vez da função y, tem uma função y delta. E eu sei que, pontualmente, a diferença de y para y delta é no máximo delta, tá certo? Bom, como é que eu faço para calcular a derivada de uma função? Eu posso aproximar, por exemplo, de uma maneira bastante eficiente, né, usar um esquema de diferenças centradas, né? Eu pego a função y, na verdade eu só tenho a y delta, eu não posso pegar a y. Então eu pego a y, faço um quociente de diferenças em torno do ponto que eu quero calcular a derivada, no caso aqui é o ponto tal, tá certo? Divido pelo tamanho do intervalo, que aqui é 2h, e isso daqui vai me dar uma aproximação para o valor da derivada da função y no ponto tal. Eu vou chamar essa aproximação de x delta h. Por que h? Bom, h é um parâmetro livre de escolha. Delta não é livre. Delta são os dados que vieram com o problema, esse eu não posso mexer, porque a pessoa que fez as medições já me deu o problema dessa maneira. E me disse, olha, se vira, o delta está aí, agora eu quero saber qual é a derivada da função. Eu vou chegar para ele e vou dizer, olha, meu amigo, infelizmente eu só vou conseguir te dar uma resposta até um determinado nível de precisão. Melhor que isso eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque os dados estão contaminados por ruído. Tá certo? Então, tendo isso claro, se o cara resolve me contratar, aí eu vou botar minha mufa para pensar aqui, para encontrar uma solução para o problema.
Se eu uso, por exemplo, um esquema de diferenças centradas, eu vou achar uma aproximação, mas o cara vai querer saber, poxa, o quão boa é essa sua aproximação? Né? Você sabe me dizer, tem uma estimativa para o valor da derivada real para essa sua derivada aproximada? Um bom matemático tem que ser capaz de responder essa pergunta também. Né? Então, olha só, o que eu faço? A gente já viu que o esquema de diferenças centradas vai dar para a gente esse x delta h, né, que é calculado dessa maneira aqui. Eu posso fazer o seguinte, o x é a derivada exata. Essa eu não consigo calcular nunca porque eu não tenho os dados exatos. Não? Mesmo que eu tivesse, eu ia ter que fazer esse esquema de diferenças aqui e ia ter que tomar o limite quando h tende a zero. Então, eu nunca ia conseguir calcular a derivada exata. Eu ia conseguir calcular com a precisão tão grande quanto eu quisesse, mas a exata mesmo eu nunca seria capaz de calcular. Certo? Então, o que eu faço? Eu quero saber a diferença entre esses dois termos aqui. Vou sublinhar eles aqui. Ó. É a derivada exata e a derivada aproximada. Certo? Então, o que eu faço? Eu observo marotamente, eu somei e subtraí aqui no meio, né, e fiz uma desigualdade triangular. O que eu somei e subtraí foi o esquema de diferenças centradas usando a solução, os dados exatos que eu não conheço. Tá bom? E aí eu isolei esses dois termos. O primeiro termo se escreve dessa forma aqui. Ó, o primeiro termo é esse aqui. O segundo termo é esse aqui de baixo. Agora o que eu vou querer fazer é estimar esses dois termos. Tá certo? Observe que o termo aqui de baixo é mais fácil de estimar, que eu sei que a diferença do y por y delta pontualmente é no máximo delta. Então esse termo aqui de baixo é da ordem de 2 delta sobre 2h, ou delta sobre h. Para estimar o primeiro termo, aí eu preciso de mais ajuda, né? Preciso de mais informação. Eu vou comprar, então, uma hipótese adicional. A hipótese adicional é que a derivada da minha função, a derivada que eu quero calcular, ela é limitada por uma constante. Isso é a mesma coisa que dizer que a segunda derivada do y, dos dados que eu estou ganhando, né? A segunda derivada é limitada. Né? Então, se eu tenho essa hipótese adicional, eu consigo substituir essa hipótese 2 na estimativa 1, na verdade, eu consigo substituir nesse pedaço aqui da estimativa 1, que é o que falta estimar, tá certo? E usando série de Taylor de primeira ordem, eu consigo estimar esse pedaço aqui por epsilon vezes h, tá certo? Então, agora eu tenho dois termos. Um deles a gente tinha feito, que era da ordem de delta sobre h. E esse agora, esse primeiro termo, usando a hipótese adicional 2, eu consigo estimar ele por epsilon vezes h. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou querer escolher o h, que ainda está livre, de forma que a estimativa 3 seja a melhor possível. Né? Então, aqui eu tenho uma função da reta na reta, essa estimativa do lado esquerdo aqui é uma função da reta na reta, que depende de h. h é o meu parâmetro livre, que eu vou escolher para fazer a minha aproximação da derivada. Então, o que eu faço? Eu escolho um h de forma que ele minimize esse pedaço aqui. Quando eu faço isso, eu calculo o h como sendo raiz de delta sobre a raiz dessa constante aqui, tá certo? E se eu substituo esse h de volta na expressão 3, eu ganho essa estimativa aqui de baixo, estimativa 4, certo? Então, dada a qualidade dos dados delta que me foi fornecida e as hipóteses todas que eu estou comprando para poder trabalhar o problema, em particular essa hipótese 2 aqui, que é a mais delicada delas, né, a mais difícil de eu conseguir obter, eu consigo a estimativa 4, desde que eu resolva usar o método de diferenças finitas. Tá? Então, vocês observam que essa estimativa 4, ela foi obtida a partir de uma escolha de um método de diferenças centradas, usando um H que é o melhor possível, dadas as hipóteses que estão em jogo, tá? Que eu estou comprando aqui. Tá? Se vocês olham para a estimativa 3, que é a que a gente tinha antes de escolher o H, vocês vão ver que a gente tem duas componentes aqui. A gente tem essa primeira componente e a gente tem essa, agora ficou por cima, não dá para ver direito. E a gente tem essa segunda componente, certo? Essas duas componentes aqui, elas são muito importantes. Se vocês observarem bem, né, a primeira componente, a verde aqui na curva, ela vai a zero quando H vai para zero. Já a segunda, como ela é da ordem de delta sobre H, quando H vai para zero, ela vai para infinito, já que delta é positivo, tá certo? Então, na estimativa total de erro, eu tenho dois erros aqui. O erro verde é chamado erro de aproximação. E ele se comporta bem, né? Se eu pego um H indo para zero, é conveniente usar a série de Taylor para aproximar uma função que eu conheço exatamente os dados. Né? Quando H vai para zero, esse erro vai para zero. Agora, o segundo erro, o erro vermelho, é chamado de erro relativo aos dados.
Então, esse relativo aos dados, ele é cruel, porque uma vez que os dados estão comprometidos por erro, se eu tento fazer o H indo para zero, na expectativa de obter uma aproximação melhor para a derivada, na verdade, essa minha estratégia me leva ao insucesso, tá certo? Porque essa componente do erro explode. Essas coisas eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu trabalhava lá com o professor Etzel, né, no IEM da UFRJ, enquanto fazia o mestrado e me preparava para o doutorado. Me deparei com esses exemplos e falei, poxa vida, que coisa interessante, né? E aí a gente começou a estudar efeitos relacionados à falta de estabilidade que estavam associados a equações integrais, equações diferenciais, enfim. E aí eu me vi cativado por esse mundo e resolvi que era isso que eu queria fazer da vida. Foi a partir daí que eu escolhi não só fazer o doutorado na Europa, como eu queria fazer, como ir trabalhar com uma pessoa especialista em problemas inversos, né? Tá certo? Então, tem uma série de comentários aqui, que são comentários que eu já falei para vocês, né? O que acontece com os dois erros de cima, o erro de aproximação e o erro dos dados, conforme você aumenta ou diminui o H é um parâmetro livre, e vocês observam, então, que esse esquema de diferenças centradas, na verdade, ele fornece para a gente uma família de métodos de identificação. Para cada H que você seleciona, o primeiro H, o segundo H, o terceiro H, cada escolha de H significa a escolha de um método dentro dessa família. E a família é caracterizada, por essa expressão aqui no meio, tá certo? O esquema de diferenças centradas é uma maneira, não é a única, mas é uma maneira bastante eficiente, esse aqui, de obter soluções aproximadas para esse problema. E o que a gente está fazendo é analisar a eficiência desse método de resolução do problema inverso a partir de determinadas hipóteses adicionais que a gente faz com relação ao problema. Tá certo? Senhores, então com isso eu termino a primeira parte da palestra, já estou 10 minutos atrasado, né? Eu prometi para vocês que a primeira parte seria a apresentação dos problemas inversos e dos problemas mal postos. Se faltasse luz agora, a palestra acabasse, eu já estava satisfeito, porque vocês já iam estar cientes do meu dia a dia, né? Eu lido com essas dificuldades, essencialmente, nos diferentes problemas que eu tenho que trabalhar e manipular. A dificuldade que se apresenta na minha mesa de trabalho todo dia é estudar formas de contornar dificuldades que são geradas por instabilidade e de problemas, tá certo? Então, agora, eu vou passar para esse tópico de pesquisa recente, como eu falei para vocês, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo com o Benar, já há 5 anos, desde 2015, é uma cooperação longeva já, e a gente está trabalhando com métodos iterativos para resolver problemas mal postos, tá certo? E dentro desses métodos iterativos, já vou mostrar para vocês, existe um desafio. Existe uma família de métodos iterativos. Você quer identificar a solução de um problema, né? Você parte de um chute inicial, um x0, aí você melhora ele para um x1, um x2, um x3. E essa maneira de você iterar, ela requer que a cada passo você resolva um problema de otimização restrita. Ao resolver um problema de otimização restrita, você se vê com a tarefa na mão de calcular um multiplicador de Lagrange, tá certo? E para realizar a tarefa de calcular o multiplicador de Lagrange, a gente, muito mais o Bernardo que eu agora, propôs uma estratégia chamada estratégia de intervalo relaxado, tá? O Range Relaxed. Antes, a turma queria calcular o multiplicador de Lagrange e elas bolavam uma equação implícita para ser resolvida e cuja solução era o multiplicador de Lagrange. O que a gente fez? Obviamente, resolver uma equação implícita numericamente é uma coisa muito difícil. Então, a gente transformou essa tarefa de, em vez de resolver uma equação, a gente transformou isso para a tarefa de resolver uma inequação, tá certo? E a gente não só trocou a tarefa, como depois de trocar a tarefa, a gente obteve, obviamente, um novo método, né? Um novo método iterativo, e a gente analisou esse método iterativo e conseguiu provar convergência, taxa de convergência, estabilidade, fazer uma análise completa de convergência do método, né? Graças a isso, a gente conseguiu já publicar alguns artigos. Ele, e depois envolvemos também alunos de mestrado, de doutorado, tanto do IMPA quanto lá da UFSC, tá certo? Ao longo desses últimos, digamos, 3 anos. Primeiros 2 anos, nós dois trabalhamos sozinhos. Depois a gente começou a envolver os alunos, porque surgiram tantos problemas, a gente já não conseguia mais fazer tudo sozinho, né? Então é isso. Eu vou pedir licença para vocês, vou trocar os slides aqui.
Os slides agora são esses. Opa, não, isso não. Aqui está. Então, vocês devem estar vendo os slides aí. Peço desculpas pelos slides, esses daqui são slides reciclados. Eu dei uma palestra recentemente num congresso online também, então, mesmo espírito desse. Era uma palestra plenária, então foi uma palestra longa, eu vou aproveitar uma parte dela, tá certo? A parte inicial. Essa palestra aqui, que eu vou incorporar o que eu vou falar hoje, essa palestra, ela tratava dessa estratégia, Range Relaxed, para dois escopos de problemas, para problemas lineares e para problemas não lineares. Hoje aqui eu vou me ater ao escopo dos problemas lineares, tá certo? Que já vai ser suficiente para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Né? Nada mais intuitivo do que começar pelos problemas mais simples, tá certo? E aí embaixo tem uma lista dos nossos colaboradores, que são alunos meus e do Benar, né? A Magela Machado, que hoje em dia ela está na Universidade Federal da Bahia, o Fábio Margotti, que foi meu ex-aluno, que agora é professor lá de Santa Catarina, a Romana Boiger, que era na época doutoranda de uma colega minha lá da Áustria, né? E o próprio Benar. Hoje em dia já entrou mais gente aí nessa turma. Entrou o Joel, entrou o Eduardo, enfim, alunos lá de Santa Catarina. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Eu vou fazer com vocês hoje, talvez parcialmente, as partes 1 e 2 dessa palestra. Parte 3 vai ficar de fora, que são os problemas não lineares, como eu comentei agora há pouco. E eu só tenho 5 minutos, então a coisa vai ser rápida. Na introdução, eu vou apresentar para vocês brevemente quais são os problemas inversos que a gente tem em mente, tá certo? Vou fazer um breve histórico e depois eu vou mostrar para vocês, na parte 2, do que se traduz essa estratégia do intervalo relaxado para o cálculo dos multiplicadores de Lagrange. Então, vamos à luta. Quais são os problemas que nos interessam? Tá certo? O primeiro problema, e é o mais intuitivo de apresentar para vocês, é o problema que a gente tem uma equação de operadores linear. A gente tem uma única equação e essa equação é linear, tá certo? Então, eu tenho dois espaços x e y, espaço de Hilbert, igual ao que eu mostrei para vocês agora nos problemas, no set de slides anterior, né? Eu tenho um operador que mapeia do espaço x no espaço y. Eu sei que os meus dados estão comprometidos com ruído, é a equação 1, e a relação entre o input e o output é dada por um operador linear limitado. Vocês podem pensar que é um operador compacto, tá certo? Ou seja, a inversa de A, se ela existe, ela é ilimitada, tá certo? E aí a tarefa de calcular o x a partir do conhecimento do y se torna uma tarefa instável. Ou seja, pequenas perturbações no y podem levar a grandes perturbações na solução computada a partir do y perturbado, tá certo? Muito bem, essa última observação aqui, né? A inversa ou não existe ou ela não é contínua. Vocês podem imaginar que o A é um operador linear compacto, por simplicidade, né? Muito bem. O segundo set de problemas, eu vou pular por completo, porque eu já disse para vocês que eu não tenho intenção de falar hoje sobre problemas não lineares, então vamos esquecer esse segundo set de problemas, mesmo porque só tem 4 minutos agora. O terceiro set de problemas é bem interessante, porque, novamente, a gente pensa em resolver sistemas lineares de equação, tá certo? Só que agora os espaços de x e y, bom, anteriormente eles também eram Banner, né? Só que eram Hilbertianos. Agora eles são Banner e não são mais Hilbertianos. Isso impõe uma série de dificuldades técnicas na hora de fazer a análise, tá certo? E nessa abordagem entrou aí a Magela Machado, ex-aluna do Benar, que contribuiu fortemente com a nossa análise da nossa estratégia no contexto dos espaços de Banner não Hilbertianos, tá certo? E, por fim, uma outra família de problemas que a gente conseguiu tratar usando essa abordagem, Range Relaxed, foi substituir a tarefa de ter uma única equação, tá, pela tarefa de ter várias equações, tá certo? Então, em vez de ter uma equação do tipo ax igual a y, a gente tem várias equações do tipo ai de x igual a yi, tá certo? E isso está associado, por exemplo, aos problemas de tomografia. Problemas de tomografia, via de regra, eles são modelados por equações desse tipo aqui, da família 4, tá certo? E
essencialmente, a gente adapta a estratégia anterior para lidar com esse tipo de desafio aqui. Esses problemas, eles são, via de regra, resolvidos por métodos cíclicos, como os métodos Kaczmarek, né? Então, a gente teve que adaptar a nossa estratégia para funcionar juntamente com essa estrutura de método cíclico, método iterativo cíclico, tá certo? Então, rapidamente, sobre os métodos, os métodos de Econov iterados, né, que são os métodos para resolver os problemas lineares, a gente tem esses artigos aí, bastante clássicos, né, de Brill e Schoch, de 87, artigo do Martin Hanke, com Charles Grant, de 98, que trouxeram para os problemas inversos os métodos de Econov iterados. Método de Econov iterado, essencialmente, é um método de ponto proximal, que o pessoal da otimização já conhece há muito tempo, né? E para o setting 2, que é o setting não linear, ele foi trazido para os problemas inversos por um camarada chamado Martin Hanke, lá de Mainz, na Alemanha, né? E depois disso, eu e outras pessoas, outros colaboradores e outros grupos também já trabalhamos com esses métodos Levenberg-Marquardt, que são métodos na comunidade de otimização, o pessoal chama isso de métodos proximais, tá certo? Então, como é que são os métodos de Econov iterado? Aqui, ó, eu prometi para vocês, agora eu tenho 1 minuto, então vai se tornar bastante desafiadora essa tarefa. Eu tenho que fazer uma iteração, tá certo? Essa iteração se baseia no cálculo do xk a partir do xk-1, e isso depende da escolha do multiplicador de Lagrange, tá certo? Que eu chamo aqui de lambda k. Se eu escolho esse lambda k constante, a iteração converge, mas muito devagar. Se eu escolho esse multiplicador de Lagrange crescendo muito rápido, a iteração se torna estável, tá certo? Então eu preciso de uma regra para calcular esse multiplicador de Lagrange, tá certo? Eu vou fazer o seguinte: eu tenho, então, os métodos estacionários com multiplicador constante, os não estacionários, e quando o pessoal fazia o não estacionário, eles usavam essencialmente um critério geométrico. Pegava o lambda crescendo em progressão geométrica, tá certo? Essa escolha a priori, ela é muito fácil de implementar, você não tem que calcular nada, né? Ele é chutado. Agora, o problema é que, via de regra, esses métodos aqui se transformam em métodos instáveis, tá certo? Então, o que a gente fez foi propor, agora meu tempo acabou, definitivamente, então vou para as conclusões. A gente propôs a escolha de um intervalo, tá certo? Olha só, essa aqui é a versão não linear, 1 e 2, está aqui a nossa estratégia range relaxed, né? Se você escolhe multiplicadores de Lagrange, por exemplo, constantes ou em progressão geométrica, você pode ter performance boa, tá certo? Porém, se você força a mão na sua progressão geométrica e escolhe uma progressão geométrica muito grande, o que acontece é que o método explode, se torna instável, né? Ele diverge antes de chegar perto da solução, a solução começa a oscilar e fica inútil, né? Então, o que a gente quer é achar uma escolha a posteriori, né? Estudar uma escolha a posteriori de escolha dos multiplicadores de Lagrange. E a gente fez isso aqui, eu já estourei 1 minuto, não vou estourar o segundo. Essencialmente, a gente definiu conjuntos de nível do funcional de resíduo, tá certo? Usando esses conjuntos de nível, a gente definiu problemas de otimização restrita, são esses problemas do tipo 11, tá certo? Esse X-chapéu aqui é o ponto corrente da iteração. O que a gente fez foi bolar um método iterativo baseado numa sequência de projeções ortogonais sucessivas em cima dos conjuntos de nível do resíduo do operador que modela a equação em questão, tá certo? Essencialmente, o A de x menos y, tá certo? E aí a gente bolou um método que se baseava em projeções ortogonais, até a gente chegar em conjuntos cada vez que afunilavam e apertavam cada vez mais a solução do problema, tá certo? Então, essas estratégias que a gente chamou de range relaxed, elas se baseiam em escolher escolher uma faixa, tá certo? Se vocês olharem aqui, eu posso definir para vocês, aqui, ó, eu pego uma faixa aqui, eu digo, olha, eu vou escolher meu multiplicador de Lagrange de forma que o meu próximo ponto, ele caia dentro dessa faixa aqui, certo? Essa é a ideia geométrica do nosso método. E aí a gente transforma isso num conjunto de equações algébricas que precisam ser resolvidas a cada passo para a gente conseguir um método numérico eficiente e estável, tá certo? E demos sorte, né? Talvez, para terminar aqui, eu possa mostrar para vocês, depois dos algoritmos, né? A gente mostra aqui os algoritmos, alguns resultados de convergência. Tem um exemplo numérico aqui que eu posso mostrar para vocês. Olha, essa é uma equação linear clássica, que é um exemplo de deblurring. Eu tenho uma convolução, o operador linear é um operador integral de convolução. Essa é a minha imagem exata. Esse aqui é o meu núcleo de convolução, essa é a imagem borrada. Então, o que acontece?
a pessoa chega para mim e fala, eu tenho essa imagem borrada aqui, me diz qual é a imagem original. Eu sei qual foi o núcleo de convolução. O núcleo de convolução eu sei qual é o defeito da minha câmera, o núcleo de convolução é esse aqui, é o B. Então, o que eu sei? Saber o B significa que eu conheço o operador. Saber o C significa que eu conheço os dados. O que eu quero computar? Eu quero computar o X, que é a imagem A. Tá certo? Nesse caso, aqui vocês estão vendo a curva de convergência do nosso método vermelho comparado com os outros métodos, o preto e o azul, que são os métodos que se baseiam no escolha dos multiplicadores de Lagrange usando as estratégias convencionais. Tá certo? Senhores, eu sei que foi rápido. Eu falei pela metade as coisas que eu queria falar sobre a aplicação, mas, por outro lado, meu tempo já esgotou de 4 minutos, então eu paro por aqui. Mauro, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Alguém tem alguma pergunta para o Antônio? Pessoal, alguém alguma pergunta? Ok. Antônio, eu vi um gráfico aí seu que me lembrou o livro do Ballmaster, aquele do H ótimo, que você pega lá, quando H vai para zero, o erro de arredondamento vai para o infinito, e quando H vai para zero, o erro do método vai para zero. E aí você tem que sempre achar um H ótimo, que isso é uma coisa na matemática meio complicada. Quer dizer, só fazendo experimento que você vai ver qual é o H ótimo, porque você vai para um lado ou vai para o outro, o erro aumenta, e você não sabe por quê. Entendeu? No livro do Ballmaster aparecia isso, e isso me lembrou agora. Aqui no Brasil, quem que trabalha com essa parte de problemas inversos? Porque o que eu sei de problemas inversos está trabalhado ali no laboratório de Macaé, tem um grupo de pesquisadores russos, né? Eu acho que eles trabalham no laboratório, são da UENF, e tem muito projeto com a Petrobras sobre problemas inversos, né? Aquela história de você querer saber o comprimento de onda, para saber se tem petróleo ou não tem petróleo. Isso se usa ainda ou não? Pois então, esse problema aí do petróleo, problemas de prospecção geofísica se enquadram dentro dos problemas inversos, né? Uhum. O que você quer? Você quer saber o interior de um determinado volume fazendo medições por fora, tá? Vocês viram que no começo da palestra eu tinha uma lista assim, de umas 10 páginas, eu botei os slides aqui de novo. Essas aplicações aqui, né, várias delas são aplicações tecnológicas. Eu falei muito das aplicações médicas porque elas estão mais ligadas ao nosso dia a dia. Mas, por exemplo, tem aplicações humanitárias, detecção de minas terrestres, tá certo? Existem experimentos de tomografia elétrica, como a de Dirichlet-Neumann, mal comparando, onde você consegue fazer identificação de campos de minas terrestres a partir de observações aéreas, tá certo? Por quê? Porque a densidade da mina é diferente da densidade do solo. Então, existem experimentos que você consegue fazer para identificar, ainda que a grosso modo, a posição das minas, né? Esse é um problema muito sério, que em várias regiões pobres do mundo, depois que a guerra termina, as minas terrestres ficam lá e, enfim, cobram seu preço, né? Enfim, aleijando e matando muita gente. Então, essa é uma aplicação humanitária muito importante, foi tratada por um grande número de pessoas, né? Tem uma outra aplicação interessante, que isso está associado também ao problema do petróleo, né? Petróleo, você tem um volume e você faz experimentos, esses experimentos são experimentos com propagação de onda, né? Tem uma região que você quer estudar. Aí o que você faz? Você bota uma série de cargas na superfície, explode essas cargas, e você bota uma série de microfones na superfície também. Obviamente, longe do lugar onde você vai fazer a explosão, né? E aí você dá a explosão, faz a explosão num certo... Você enterra tipo um palito de fósforo comprido, cheio de dinamite, explode aquilo, e aí depois você mede o tempo que a onda demora para sair desde o foco da explosão até o microfone. Tá certo? Esse é um problema bastante difícil. E é uma operação de guerra, que você espalha microfones por um campo muito grande, tem que cavar esses buracos, fazer as explosões. Essa é uma coisa cara. E aí, no final, você tem um problema de tomografia. Só que em vez de você ter um raio-x atravessando o paciente, você tem uma frente de onda que penetra no interior do planeta, reflete, refrata e volta, e você mede o tempo de onda com um microfone na superfície.
entendeu? Então, é uma tomografia muito... E ainda por cima, você não consegue fazer medições em volta de todo o volume. Você só consegue fazer medições na superfície, por motivos óbvios, né? Então, esse é um experimento muito difícil, é um problema de identificação muito difícil. Obviamente, quanto mais dados você tiver à sua disposição, mais fácil vai ficar de você calcular uma solução aproximada, né? Esse problema é um problema bastante difícil mesmo, porque a propagação de ondas ela é modelada por um conjunto de equações de elastostática, né, não linear, bastante difícil de resolver. E não só isso, na prática você tem o interior do planeta muito heterogêneo, né? Uhum. Então, é diferente de você fazer uma tomografia médica, que você olha, você vê o coração, o pulmão, os ossos, tudo no seu devido lugar. Quando você faz uma tomografia geofísica, o que você vê é uma folha de papel toda riscada, assim, com riscos mais negros, menos negros, e precisa de um especialista para dizer para você onde é que está o petróleo lá dentro. Mas é um problema dessa natureza, com certeza. Na geologia, por exemplo, no centro de pesquisa da Petrobras, na parte de geologia, eles têm gente só para interpretar determinadas fotos, né? E eles queriam, na época, nessa história do pré-sal, eles queriam saber como é que se formava aquele poço. Então, ele começava a querer, tirando cascas, assim, e para chegar como o geólogo vê. E aí, um dos processos era querer fazer o problema inverso. Quer dizer, se tem aquele poço daquela forma, como é que surgiu? E o problema era muito mal posto. Então, na época, tentou o Ricardo Rosa, junto com o Russi, tentaram fazer uma espécie de foliação, né? Mas realmente não deu certo, porque o problema não tinha, era mal posto demais. Não tinha solução única. Como é que você vai ver como é que o poço se formou ao longo de milhões de anos? É bem complexo isso, né? Essa parte O Ricardo petróleo. Rosa, uma vez me visitou lá em Florianópolis, ele foi levar os filhos em Beto Carreiro. Aí eu falei, você vem Sim. aqui? Então vamos lá dar uma palestra. Foi ano passado. Aí ele foi e deu uma palestra lá no nosso colóquio, e a gente aproveitou para conversar. E ele realmente estava com um problema inverso de identificação de parâmetros, Isso. mas era um problema que você não tinha chance. A quantidade de informação que você tinha, ela não é suficiente para você identificar aquilo que você deseja. Esse é um projeto que ele fazia parte, né? Eram uns 10, 12 pessoas no projeto, mas era difícil. Essa parte não deu para fazer, outras deram, né? Agora, uma outra última pergunta, não sei se alguém quer fazer outra pergunta, aquele processo de... A gente sabe que você tem integral operador compacto, a inversa é ilimitada, é complexa. Então, tinha aquele processo de regularização de Tikhonov. Ainda se usa isso, Antônio? Agora você vai me fazer voltar para o segundo set de slides. É que eu fui rápido demais, Mauro. Eu tenho que pedir desculpas mesmo. Eu terminei o primeiro set de slides com 30 minutos. Eu vi logo que não ia dar certo. Então, eu ia fazer... problema. Aqui. Apareceu? Então, se vocês veem aqui o começo da palestra, quando eu falei para vocês dos métodos Tikhonov iterados e do método Levenberg-Marquardt, né? O Tikhonov iterado é um método iterativo baseado na regulação de Tikhonov para problemas lineares. Enquanto que o método de Levenberg-Marquardt, que são dois caras que trabalharam separadamente, né? E eles eram da otimização, tanto o Levenberg quanto o Marquardt. Eles criaram o tal método pontos proximais, né? Que o que você quer fazer você quer usar um método iterativo, deixa eu mostrar o método linear, que é mais fácil. O método de Tikhonov, essencialmente, você resolve essa equação amarela aqui e dá um passo só. Tá certo? Eu tenho o x0, o k-1 aqui é o x0, que pode ser 0, por exemplo. Aí eu minimizo esse funcional aqui, tá certo? E esse lambda aqui é só uma constante que vai ser um fator de peso, né? E ao minimizar esse funcional aqui, dá um passo só, eu calculo a solução aproximada do meu problema. Esse é o método Tikhonov.
O método Tikhonov iterado significa que eu dou um passo, eu uso o método Tikhonov para dar um passo, e depois eu continuo fazendo isso iterativamente. Tá certo? E esse que era um fator de peso, ou na verdade, esse fator de peso tem um papel mais determinante. Ele é o parâmetro de regularização. Esse lambda aqui, ele desempenha o mesmo papel do H naquele slide que eu mostrei para vocês lá no começo. Tá? Aquele H dizia para vocês, ó, se você puxar o H muito para perto para zero, ou se você pegar ele muito grande, né, você vai ter a solução melhor ou pior. A escolha do lambda aqui desempenha exatamente o mesmo papel. Tá? Então, e no método iterado, você observa, como o lambda está na frente do erro, eu vou querer que, conforme a iteração corra, esse lambda vai ficando cada vez maior, que é para o erro ter uma ponderação cada vez maior dentro do funcional. Né? Se eu cresço esse lambda rápido demais, o método fica instável. Se eu deixo o lambda constante, igual a 1, por exemplo, né? Se eu pego o lambda cá, a sequência constante igual a 1, eu vou conseguir uma iteração convergente, mas ela vai demorar uma quantidade de passos muito grande. E se esse operador A for uma equação diferencial complicada, ou um sistema de equações muito complicado, dar um passo pode custar um dia de computador. Então, você não vai querer rodar um método que dê 1000 passos. Você vai querer dar um método que dê 10 passos, 3 passos. Entendeu? Ok. E é assim que vai. A lenha toda é essa. A gente está lidando hoje em dia com problemas em que a gente já está em condição de obter uma solução boa. Tá? Agora, você não quer, com os computadores atuais, né, com os métodos computacionais que estão à disposição, agora, você tem que ser capaz de fazer bom uso dos recursos que estão à sua disposição para usar eles da maneira mais eficiente possível, né, no sentido de conseguir calcular uma solução de forma eficiente. Né? Ok. Antônio, obrigado. Alguém tem alguma outra pergunta? Bom, então, Antônio, muito obrigado. Obrigado pela palestra. Parabéns pela palestra. Ela é muito informativa, ilustrativa. Eu gostei muito. Então, vou falar para o Max agora, que vai concluir essa edição desse evento. Max? Bom, acho que o Max ele está com problema de obra lá na vizinhança. O Max está com o martelo batendo lá na casa dele. Exatamente, exatamente. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Daqui 15 dias teremos mais 2 palestras para apresentar para vocês. Talvez seja a última de dezembro, não sei se vai ter mais. Acho que é a última. Tá? Então, eu quero agradecer a todos que participaram, a Antônio em particular, pela excelente palestra. E daqui 15 dias a gente volta. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado.